Se tem uma coisa que as pessoas gostam é de uma boa e velha lenda urbana. E uma das mais famosas, que até hoje está no nosso imaginário, é a de que Walt Disney, o mago da animação e a lenda por trás do Império do Rato, não foi cremado após ter morrido de câncer no pulmão em 66, como foi anunciado, mas que o seu corpo foi congelado numa câmara criogênica para ser mantido em segurança até que a tecnologia esteja avançada o suficiente para ressuscitá-lo. Tem gente que ainda vai mais além e diz que só o cérebro dele foi preservado. Imagina se um dia aparece um Walt Disney vivo num corpo artificial, que louco seria! Mas antes da gente começar, eu quero dizer pra vocês que pra fazer vídeos como esse, que são muito trabalhosos e demoram muito, especialmente na parte da pesquisa e da edição, eu preciso muito da ajuda de vocês. Quem quiser ficar mais pertinho de mim e ainda apoiar o canal, eu recomendo que vocês deem uma olhada no Clube dos Canais, é esse botãozinho azul aqui embaixo do lado do botão de se inscrever. Tem 4 níveis que você pode contribuir aí com o meu trabalho e fazer com que eu possa continuar fazendo vídeos trabalhosos assim e bem diferentões, que nem esse que vocês estão assistindo agora. Existem várias teorias sobre o congelamento do corpo do Walt, mas uma das mais famosas entre os fãs é a de que o corpo dele estaria embaixo da atração de Piratas do Caribe, lá na Disneyland da Califórnia, que, coincidentemente ou não, foi a última atração de parque que ele ajudou a projetar. Eu sei que parece bizarro, e realmente é, mas muitas pessoas começaram a procurar provas de que esse boato pudesse ser verdade, pudessem dar alguma credibilidade pra ele, e de fato elas até conseguiram. Para começar, o Walt era conhecido pelo seu fascínio pelo futurismo e pelo desenvolvimento de tecnologias. Ele foi conhecido durante a sua carreira por ter permitido vários avanços, principalmente na área da animação, mas ele também criou a indústria dos parques temáticos a partir da sua Disneyland, onde ele também fez avanços na área da robótica, como por exemplo a criação dos áudio-animatrônicos, que são aqueles robôs com movimentos e falas pré-gravadas que são usados nas atrações dos parques da Disney desde 63. Ele também foi padrinho da CalArts, a principal escola de animadores lá da Califórnia, de onde até hoje saem os principais novos talentos da Pixar e da Disney Animation. Parte da sua herança, inclusive, foi doada para eles poderem fazer melhorias na escola, desenvolver os cursos e realizar pesquisas na área de animação. Ele também vislumbrou Epcot, que antes de ser um parque com temática cultural lá em Orlando, estava sendo projetado como uma pequena cidade experimental fechada dentro da propriedade da Disney, que seria toda ligada por um sistema de transporte único, que depois se tornou a atração People Mover, que hoje em dia está lá no Magic Kingdom. A ideia do Walt era que em Epcot fossem desenvolvidos e testados vários projetos buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas através do avanço tecnológico. Só que aí, logo depois da sua morte, o projeto foi considerado complicado demais não só pelos executivos, como pelo seu irmão Roy, e acabou se tornando o parque que a gente conhece. Segundo, que o Walt era especialmente reservado na sua vida pessoal. Como ele era o símbolo da Disney Company, admirado e amado por muitos, ele mantinha a fachada de tio fofinho quando estava em público e tinha um cuidado especial na sua vida privada para não quebrar essa imagem. Por isso, por exemplo, ele nunca era visto bebendo ou fumando, apesar de ser um fumante em cadeia desde a época da Primeira Guerra, e provavelmente isso ter sido o motivo que deu câncer no pulmão para ele. E o quanto ele foi discreto em vida, ele também foi na morte. Seu funeral foi bem discreto. Ele foi cremado e as cinzas foram enterradas num cemitério privado em Glendale, na Califórnia, onde também estão várias estrelas como Michael Jackson, Bette Davis e Elizabeth Taylor. Sério, chegaram a dizer que a Disney demorou para divulgar a morte dele por causa disso, e mesmo com as 2 filhas dele dizendo, sempre que perguntavam, que sim, ele tinha sido cremado, ainda hoje tem gente que jura de pé juntos que um dia o Walt vai ser descongelado. O mais intrigante é que realmente existem algumas empresas nos Estados Unidos trabalhando e pesquisando sobre criogenia humana, e algumas pessoas foram congeladas após a sua morte e estão esperando aí existir uma tecnologia capaz de trazer eles de volta à vida, e geralmente são pessoas muito ricas. O mais bizarro é que tem mais ou menos umas 100 pessoas que foram congeladas, e
essas empresas começaram a fazer isso em 1967, ou seja, um pouco depois da morte do Walt. Ele morreu em dezembro de 66, então isso faz com que mais pessoas acreditem que ele possa estar congelado, sim. Uma das possíveis origens dessa lenda urbana, segundo um executivo da Disney numa entrevista para uma revista francesa em 69, supostamente foi um grupo de animadores do estúdio com um senso de humor peculiar que espalhou isso como uma última brincadeira em homenagem ao seu chefe, que acabou saindo de controle. O mais engraçado é que, olhando friamente, esse é um rumor tão absurdo que não é possível que tenha gente que realmente acredite nisso, né? Mas até o próprio Michael Eisner, pouco antes de se tornar CEO da Disney Company nos anos 80, não resistiu em perguntar sobre isso para Diane Disney, a filha do Walt, logo depois que eles se conheceram. Ela ficou chocada que um alto executivo como ele tenha perguntado isso a sério para ela. Mas independente de você acreditar em teorias da conspiração ou não, vamos combinar que todo fã da Disney provavelmente já se pegou pensando como seria se o Walt Disney pudesse voltar e ver como é que tá a empresa dele hoje em dia. E foi pensando nisso que o americano Benjamin Lancaster resolveu fazer um filme independente sobre um funcionário do Magic Kingdom que um dia, descendo lá nos túneis subterrâneos, procurando um presente para a filha dele, acaba encontrando muito mais que isso. Ele encontra o Walt Disney. Quer dizer, pelo menos com a cabeça dele. The Further Adventures of Walt's Frozen Head, ou As Aventuras da Cabeça Congelada do Walt, é um fanfilme que foi produzido com financiamento coletivo e baixíssimo orçamento, que estreou em março agora de 2019 e que está disponível de graça para quem quiser assistir aqui no YouTube. Eu inclusive vou deixar o link para vocês na descrição. Esse é mais um daqueles casos de um filme que teve partes filmadas dentro dos parques da Disney sem permissão ou conhecimento deles. O negócio tá virando tendência pelo jeito, né? Eu entendo que tem um certo apelo e uma sensação de transgressão em tentar filmar escondido num dos lugares mais vigiados e seguros do mundo, mas ao invés de tentar vender o filme como uma crítica pretensiosa e fazer o marketing todo dele em cima dessas filmagens clandestinas, tipo aquela porcaria daquele Escape from Tomorrow, que eu inclusive já analisei aqui no canal no especial de Halloween do ano passado, se você quiser ver, inclusive, o link vai estar na tela final também, dá pra ver que pelo menos a intenção desse filme é benigna. E a ideia é bem interessante também. Nesse filme, só a cabeça do Walt foi congelada e é mantida nos túneis subterrâneos do Magic Kingdom em Orlando. Só que uma vez ao ano ele é descongelado para conversar com os executivos principais e ajudar em algumas tomadas de decisão maiores aí da Disney Company. Mas o negócio é que ele não pode ficar mais do que 72 horas descongelado ou ele não vai poder ser recongelado. Mas é claro que o Walt Disney não tá nem aí para essas reuniões com os executivos, da mesma forma que ele nunca esteve durante a sua vida, e o que ele quer fazer realmente é ver o seu parque, saber mais sobre ele e principalmente poder dar uma volta por lá. E vamos combinar que esses executivos também não ajudam, né? Olha a TVzinha michuruca que colocaram pro Walt observar as câmeras do parque. Pô, gente, essa telinha miudinha em preto e branco em quase 2020? Coitado do homem, ele só queria saber de que cor pintaram a fachada da loja de chapéus, poxa. Vocês querem mesmo que ele fique felizinho desse jeito e colabore com vocês de boas? Pô, queridos, me ajuda a te ajudar, sabe? Não dá nem pra tirar a razão dele, gente. Se eu fosse o Walt, eu já saía demitindo todo mundo no momento que me descongelassem. Mas aí, quando ele se vê de cara com o Peter, um funcionário sem muitas ambições que acabou se perdendo nos túneis do parque enquanto ele procurava o estoque, ele convence o cara a tirá-lo de lá escondido pra poder visitar o parque. O Peter até tenta não se envolver, mas sabe como é, né? Não tem como negar um pedido do Walt Disney em pessoa. E o fato de que ele é só uma cabeça viva se mexendo e falando dentro de um dispositivo de metal meio futurista também ajuda na trama, porque basicamente ele vira o amigo de bolso do Peter e fica sendo carregado de um lado para o outro. Ele precisa ser levado escondido de várias formas diferentes por Orlando, inclusive pelo Magic Kingdom e por um parque de uma empresa rival que vocês com certeza vão adorar ver. Inclusive, eu adorei esse visual meio fantasmagórico, com essa sombra que deixa o rosto dele meio branco e essas luzes em tom de roxo e azul.
Sabendo que o diretor é fã dos parques, eu só consigo pensar que a ideia foi inspirada naquele fantasma da Haunted Mansion que a cabeça fica alternando entre o pescoço dele e uma lanterna grandona de vidro. E é interessante que, apesar do filme ser bem simplinho, ele tem uma mensagem muito fofa, onde o Peter ajuda o Walt a se sentir vivo de novo e, em troca, em umas conversas super bem-humoradas, o Walt inspira o Peter a colocar a sua vida nos trilhos de novo. Quando os dois se conhecem, o funcionário está separado da esposa, morando na casa dos pais, e ele não aceita que a filha adolescente dele, a Molly, não seja mais a sua menininha. O filme tem essa temática de seguir os seus sonhos e questões familiares, o que é realmente são realmente dois grandes temas que não só a Disney Company, como a própria figura do Walt tinha muito a ver também. Então, ele passa essa sensação muito de um filme sobre a Disney, um filme com magia. Ele tem muitos recursos limitados, mas a mensagem dele, no geral, é bem positiva e eu, pessoalmente, me diverti bastante assistindo. Eu acho que as atuações são medianas, tirando o Ron Schneider que faz o Walt, né? Só usando o rosto ele consegue ser mais expressivo e charmoso do que o seu parceiro de cena, fora que ele lembra demais o Walt, não só fisicamente, mas na forma de falar também. O que mais me incomoda é o Daniel Cooksey como Peter. O cara realmente não me convenceu. Não ajuda também o fato de que é ele quem interage mais com o Walt, e o Ron já engole todos os outros atores em cena, né? Eu também acho que falta experiência no diretor, e o ritmo do filme sofre um pouco com isso, mas convenhamos que Hollywood não é exatamente um mercado fácil de entrar, né? Digam o que quiser, mas eu admiro pra caramba quem quer, vai lá e faz. Um pedaço que me incomodou especialmente foi logo antes do Peter encontrar o Walt, porque as tomadas dele curioso explorando os túneis são longas demais e ele não segura na atuação, então a cena não gerou a ansiedade que o filme parecia querer passar e ainda me desconectou da história. O roteiro também é bem simples e ele tem umas inconsistências que não fazem muito sentido, tipo, o Peter ter um choque, que é o esperado, né, ao descobrir que a cabeça do Walt Disney foi congelada, mas tá viva falando com ele nos dias atuais, enquanto todos os outros personagens que conhecem o Walt ficam mó de boaça, como se fosse a coisa mais rotineira da vida, encontrar um cara que não só é uma lenda, mas que tá dado como morto há meio século e do nada aparece casualmente vivo na tua casa fazendo comentários engraçados. E pior, sem corpo, só com a cabeça dele ligada numa máquina portátil futurista. Então tá. Se esse filme tivesse um orçamento bacana, eu realmente acredito que a história teria sido refinada, mas vamos ser sinceros, a premissa por si só já é tão legal e tão diferente que o filme consegue te manter interessado e curioso pra ver o que vem depois, o que já é muito mais do que o Escape from Tomorrow consegue. Eu acho legal mencionar que o roteiro também é do diretor Benjamin Lancaster. Eu real fico muito feliz em ver projetos assim existindo. É uma coisa meio mágica tipo YouTube, sabe? Você vê pessoas com pouco ou praticamente nenhum recurso se expressando e fazendo um filme na garra, sem ter como se esconder atrás de superprodução, astros e um super orçamento. Sei lá, você sente que tem uma energia mais sincera, sabe? Inclusive, foi muito interessante pra mim assistir esse filme já tendo visto Escape from Tomorrow antes, porque mesmo os dois tendo sido filmados com técnicas de guerrilha, que é aquele famoso se vira com o que tu tem, e ainda tendo que se preocupar em não serem pegos pela Disney filmando nos parques, as novas aventuras da cabeça congelada do Walt funciona muito melhor, aonde o Escape from Tomorrow falha miseravelmente, que é na história. E olha que o Escape foi feito com $650 mil e esse filme da cabeça do Walt provavelmente com muito menos. Eu não sei quanto foi gasto porque essa informação infelizmente não está disponível, mas eu vi que a equipe arrecadou só $5.297 na campanha de financiamento coletivo que eles fizeram para ajudar nas despesas. Fora que esse é um filme bem mais simples, ele não tenta fazer vários efeitos mirabolantes tipo Escape, que ainda assim não funcionam, e para piorar, o roteiro é péssimo. Então, nesse caso, a simplicidade contou muito mais que a pretensão. E se no final ficar elas por elas, pelo menos as novas aventuras da cabeça congelada do Walt ainda tem um coração e um carinho pelo legado do homem e vale a pena ser assistido quando você tiver afim de uma distração divertida, mas estiver cansado aí das fórmulas genéricas dos blockbusters. O que eu achei mais interessante é que o roteiro faz um trabalho super divertido em tentar imaginar
como o Walt reagiria a certas coisas modernas. Por exemplo, depois da reunião, o CEO da Disney se despede e deixa ele assistindo um primeiro corte do novo filme que está sendo feito pela Pixar, que na época inclusive era o Bom Dinossauro. E aí o Walt deixa claro que aparentemente ele não curte muito o estilo e que ele adoraria mandar dicas para eles, mas que por eles serem de outra cidade, meio que falarem um outro idioma, é uma piadinha que ele faz, né, que eles pensam de formas muito diferentes e por isso não adiantaria nada. O que é bastante irônico, já que eu imagino que se o Walt estivesse vivo hoje em dia, a Pixar provavelmente seria a única divisão de filmes da Disney Company que ele talvez aprovasse. Tirando, é claro, o excesso de sequências, mas aí a gente sabe que tem dedo dos executivos, né? Mas no final das contas, tamo junto, Walt. É bem divertido também ver ele interagindo com pessoas novamente, saindo e fazendo tudo que ele não podia quando ele estava preso no laboratório subterrâneo, né? E tudo com aquela vibe de tio fofo, mas sempre com um comentário ácido na ponta da língua e vários conselhos muito fofos quando você menos espera. Também é muito interessante quando eles entram no Magic Kingdom, poder ver o Walt reagindo a todas as modernizações do parque e das atrações que ele tanto amava. Mas com certeza, a grande joia do filme é ver como o diretor respeita a visão e a forma do Walt de fazer arte e ele usa o personagem para criticar tudo que não tá legal hoje em dia, não só na Disney, usando os executivos como grande embate pro Walt, mas no geral na indústria do entretenimento. A minha cena favorita é quando ele e o Peter estão sentados de frente para um dos aquários do SeaWorld e o Walt diz que tudo ali é falso. O Peter confronta ele dizendo que não, que são peixes de verdade nadando numa água de verdade e que mesmo assim, na Disneyland tudo também é falso. A rua principal que imita a cidadezinha onde ele cresceu, o castelo, os animais no Jungle Cruise, e o Walt responde que tudo na Disneyland veio de memórias. Antigas, mas ainda assim, de memórias reais. E logo em seguida ele conclui o seu pensamento com um discurso que resume bem o motivo pelo qual eu cresci sendo apaixonada pelas animações da Disney. We had the only studio that didn't make smut, that believed in what we were selling. All those other Hollywood big shots, they like to call us that cornfield in Burbank. No, everything else is fake. Disneyland, Disney World, that's real. Então não importa se o castelo é uma réplica, porque o sonho que ele representa é real. Muito mais real e tangível do que peixes de verdade num aquário de verdade. E isso tá cada vez mais difícil de se ver hoje em dia em que tudo que é produzido para entretenimento é basicamente repetição de fórmulas em franquias que já têm nome e que vão garantir retorno financeiro para os investidores. Até mesmo na própria Disney Company, há quanto tempo eles não trazem algo realmente significativo, seja no cinema ou até mesmo nos parques? Os remakes em live action não têm um pingo da magia dos clássicos, e claro, as áreas de Avatar e de Star Wars realmente são impressionantes, garantindo imersão total e atrações com tecnologia de ponta, mas elas ainda têm aquele toque mágico de uma atração antiguinha da Fantasyland? Isso sim representa a magia da Disney, aquela que você sente no ar e que te faz acreditar que você entrou num mundo de fantasia onde o impossível se torna real, pelo menos durante o tempo que você está lá dentro. E isso, tecnologia, imersão e dinheiro nenhum consegue replicar.